No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de Notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de quinta-feira, 1º de outubro de 2015. Participe 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar 99507-6900. Mande sua mensagem, seu WhatsApp 99507-6900. Bom dia, Casanoni. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Roberto Amaro. Está vestido da pomba da paz? Bom dia, Roberto Amaro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Noni. Bom dia a todos. Cumprimenta a pombinha oficial nossa. Levanta ela aí, Pedro. Muito bem. E atenção, servidores públicos de Guarulhos, daqui a pouco aqui, ao vivo no estúdio, o secretário de Administração, Vitor Kleber, falando sobre o RJU, o Regime Jurídico Único. Muita expectativa para a sessão hoje à tarde na Câmara Municipal. Servidores prometem comparecer, pressionar os vereadores e já há informes de possíveis manobras para tentar evitar os protestos dos servidores. Daqui a pouco mais informações a respeito. Atenção agora às principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Dilma cede a Lula e retira Mercadante da Casa Civil. Foi para a educação. Mas o Mercadante aguentou um tempão segurando o bastão lá, né? Interessante que o presidente faz reforma para tentar evitar impeachment. Mas qual é o objetivo da reforma? Está claro e evidente. Mas essa reforma é mais para agradar o Lula do que os deputados. O PMDB. Né? O PMDB também está contente. Agora o problema da saúde no Brasil está resolvido. Pelo menos deles, né? Não, o PMDB vai assumir a saúde, você não vai ter mais fila, vai ter exame todo mês. Vai ser lindo. Investigação da Suíça encontra contas de Cunha e seus familiares. O bicho pega. Eita, Falta de acordo no Congresso adia a votação de vetos. Vai. Eduardo Cunha deu um chapéu no Renan Calheiros. Começou a marcar reuniões seguidas no mesmo horário que tinha na reunião conjunta com o Congresso. Olha, ele é uma raposa no Legislativo. Não, mas não é, mas vou dizer para você, todos ali são raposas, estão todos brigando por cargo, ninguém está preocupado com o Brasil. Ninguém está preocupado, eles querem saber quem vai pegar mais ministério. Litro de gasolina em São Paulo deve ficar 18 centavos mais caro. Eu não sei se vocês foram no posto de gasolina ontem. 30, 40 centavos. Não, mas alguns postos já tinham reajustado e a fila era enorme. Espera, já estamos com o repórter Rodrigo Souza. Bom dia. Bom dia, Pedro, Armando, Roberto Samuel e a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Pois é, Pedro, o imbróglio continua. A feira da Vila Galvão continua aqui no anel viário, mesmo após a promessa de que a mudança aconteceria hoje, Pedro. Peraí, não acredito. Rodrigo, a feira continua no mesmo local? Exatamente, no mesmo local, Pedro. Praticamente 90% dos feirantes montaram as suas barracas hoje aqui no anel viário. Eu já estive na rua Cristóvão Colombo, seria o local que essa feira deveria ser transferido, até mesmo as marcações de solo foram realizadas, tá? Mas só que eu conversei com alguns moradores que da própria comunidade não aceitou e disse que não vai aceitar a feira. Eles utilizaram até um artifício aí nessa manhã hoje, a maioria dos moradores até acordaram bem cedo durante a madrugada, colocaram os veículos todos aqui na rua, é grande o número de carros nas ruas agora, e eu conversei com o feirante, ele dizendo que na hora que chegou aqui por volta de umas 4 horas da manhã, tinha até uma senhora com um cachorro grande aqui no portão e falou que aqui não coloca, a não ser que a prefeitura venha e dê uma explicação que seja plausível aí e aceita por todos, Pedro. Rodrigo, pelo que eu entendi, então, os feirantes não conseguiram montar a feira em outro endereço e voltaram para o local antigo, foi isso? Isso, exatamente. Eles acabaram chegando aqui pela manhã, na tentativa de montar, tiveram esse impedimento por parte dos moradores e acabaram voltando para o anel viário. Eu conversei com alguns feirantes que trabalham com roupas, eles dizem que o carro-chefe da feira geralmente são as barracas de fruta, eles têm mais força, é um número maior de feirantes, e esses feirantes, eles que conduzem todo o processo aqui. E eles foram primeiros a dizer que não, eles vão voltar para
para o anel viário e esperam sim que a prefeitura chegue a ter essa proposta no mínimo razoável para que a mudança aconteça. Rodrigo Souza, há alguma autoridade da prefeitura, algum esquema de trânsito na região? O esquema de trânsito, sim, Pedro, há uma viatura aqui, 3 motos, eles estiveram aqui na rua Cristóvão Colombo pela manhã, mas como não aconteceu a montagem, eles acabaram retornando para o anel viário, já que os feirantes montaram lá. Eu me deparei com 3 fiscais da FDU que estão tentando fazer o trabalho, eles não quiseram se identificar por motivos óbvios, dizendo que vieram sim para organizar e fiscalizar a feira na rua Cristóvão Colombo. Mas como os feirantes acabaram voltando para o anel viário, eles vão esperar aí um comunicado das instâncias superiores para ver qual a providência será tomada agora nas próximas horas, Pedro. Tá ok, Rodrigo Souza. Parabéns pelo furo, viu? Mais alguma informação? Eu vou retornar até o anel viário, já que estou novamente aqui na rua Cristóvão Colombo, estou conversando com alguns moradores, Pedro. Vou tentar conversar com os comerciantes e saber como estão as tratativas aí para essa mudança. Mas eu posso garantir de início que eles me falaram, Pedro, que está faltando diálogo com a prefeitura. Segundo me falaram, quando eles recebem alguma informação, ela já vem imposta de cima, não está sendo feita nenhuma negociação envolvendo ambas as partes, e isso está dificultando e muito essa mudança aqui que já se arrasta aí há meses, a gente tem acompanhado isso, Pedro. Ok, Rodrigo Souza, voltamos aqui no estúdio. Só tenho a dizer o seguinte, a prefeitura esperou inaugurar o corredor metropolitano, teve muito tempo para trabalhar nessa transferência, tentou no passado, não conseguiu, desistiu, e agora está esse impasse. Ela tem um atestado de incompetência. Total. Porque quando foi tirar aquela bendita-feira para passar para a rua Mogi das Cruzes, os caras fizeram a mesma coisa. Aqui eu não monto porque tem uma descidinha, porque a laranja vai descer rolando. E no país deram risada, desafiaram, não houve comando para mudar. E mais uma vez, ficamos falando à distância. E eu falei aqui, não muda, não tem coragem de mudar, não muda. Há quantos anos vem falando isso sobre feira? Não vou montar a barraca aqui. Os moradores fizeram o carro na rua. Pediram para os caras, pode ficar na rua para atrapalhar nós. Para com isso, para com isso. Está botando alguém de decisão. Que mande. Vai lá com um cacetete na mão, fala, chama a polícia. Não vai montar aqui, acabou. Agora, e aí? A solução não seria a extinção da feira, talvez? Não, a feira o povo ainda quer, ainda faz aonde? Longe de casa. Então, perto de casa, mas não na porta de casa. Então onde vai mandar? Mas Pedro, pior do que o povo que fica descontente com a feira na porta de casa, está a prefeitura. Isso aqui inventou isso para arrumar essa confusão. Qual é a solução, eu pergunto? A solução pega o boné e vai embora. A solução é alugar o Brasil. Matar o gerente, filho. Vamos voltar às manchetes dos jornais. Estado de São Paulo destaca: documentos apontam compra de medida provisória no governo Lula. Aí, tá vendo? O Brasil, de Deus. Brasilzão velho, sem porteira, mundo velho sem porteira. No interior falava muito disso. Vixe, Maria, peraí. Oi, Toto. Patrocina aí, eu levantei, mordido hoje. Explica essa pra mim. Câmara aprova desaposentação. Você é aposentado, você faz a desaposentação, você vai lá no INSS, aí você paga mais 70, depois você pagar mais 70 parcelas, contribuindo, trabalhando. 70 meses. 70 meses. Se você estiver vivo até lá, né, depende de quantos anos você aposentou, você paga, você pode aposentar novamente. Melhor, tem uma pauta-bomba, vai dar mais despesa ao governo. Então, mas isso aí faz parte do joguinho. Nós aprova aqui, todo mundo bate palma, aprovou, o povo xinga, vai para presidente, ela veta. Aí volta para eles, dá mais um ministério, desveta. E assim vai. Você desaposenta, volta. Não seria tipo quando a pessoa se aposenta, ela não se aposenta completamente, quer dizer, integralmente com salário integral. Tá certo, não foi como não, aposenta completamente, você continua trabalhando. Aí você volta, continua trabalhando e tal, aí pede a desaposentação para complementar. Não se entusiasma com isso, não. Vai aprovar, vai para lá, vira veto, não derruba o veto. Em tese eu gosto da possibilidade. Agora tem razão, tem que ver o custo disso, né? Folha Metropolitana circula destacando o curso de medicina só em 2017. Mas chama atenção, é a foto do Carlos Irmão. Rapaz, vou aguentar até lá. Até lá. Ele vai chegar junto com o metrô. Estranhamente, né? Continua essa informação que a Universidade Uninove foi a vencedora. A Uninove não tem nem campus físico. Né? Não tem campus físico em Guarulhos. Não tem nada aqui. Não tem uma portinha aqui em Guarulhos. Não.
Esgoto do SAAI na mira do Ministério Público. O Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar essa questão do esgoto não tratado em Guarulhos. Está na mão de Nadim Maslum. Vaga do sufoco é o Palmeiras, Arnaldo? O que houve? O Palmeiras está imitando o Corinthians agora. Igual judiar de nós até os 48 minutos. É brincadeira. Estava ganhando de 2-0 no primeiro tempo, jogo tranquilo. Voltou no segundo tempo, empate, 2-2. Aí classifica o Internacional. Mas foi legal, porque quando tomou o empate, eu vou dormir, chega, né? Não aguento mais isso. Rapaz, fui no banheiro, quando eu voltei, 3-2 pro Palmeiras. Mas em 2 minutos mais. Mas foi lindo. Bom. São Paulo também classificado, né? É verdade. Guarulhos hoje circula destacando o tratamento pífio de esgoto. Não dava por pífio, né? Tratamento pífio de esgoto compromete trabalho que teria de ser feito pela OAS. O que me chama a atenção aqui, Arnaldo? É isso que eu também estava olhando. Na linha fina aqui, Prefeitura gasta 3 milhões e 300 mil reais por mês. Não pode ser. Não, atenção. O jornal está falando. Prefeitura gasta 3 milhões e 300 mil reais por mês com a empresa vencedora da parceria público-privada do SAAI com a OAS. Não acredito, nós estamos gastando dinheiro com essa parceria? A parceria, assim, nós entramos com dinheiro. Não, mas acho que não está pagando. Aqui diz. Pagou, né? Gasta por mês. Tudo isso? Para fazer o quê? Vamos lá, vou ler completamente aqui. Atenção. Com 6% do esgoto tratado e obras de coletores troncos inacabadas, Prefeitura gasta 3 milhões e 300 mil reais por mês com a empresa vencedora da parceria público-privada, que é a OAS. A PPP. Mas que lá não acabou? Não deve ter pago. Está entendendo isso aqui? Bom, o Ministério Público vai Com investigar. esse dinheiro aí dá para você colar no coador de pano. Nós precisamos tomar cuidado, porque senão daqui a pouco sai pomba de todo quanto é lugar na cidade. Né? A Folha do Ponto circula... Do Ponto. Você falou pombo. Conforme eu ia dizendo, Folha do Ponto... Pai, tá vendo? Comeu banana, né? Vamos ver. Almeida se diz aberto ao diálogo. Bem aberto. Mas depois de deliberado o projeto. O prefeito Almeida nos disse isso, né? Falou aqui em voz alta, né? É o impasse do cavalo. Sindicato ameaça fazer greve. E Vila Operária, 93% já aderiram ao acordo. Outra coisa, hein? Agora estou tranquilo. Você viu a última manchete do alemão ali? Não? Cemitérios estão sem vaga. Graças a Deus. Não vou, né, mano? Falta de vagas no cemitério do Bom Sucesso prejudica a população. Estou tranquilo. Deve ser um dos cemitérios mais antigos de Guarulhos, né? Pode um dos bairros mais antigos de Guarulhos? Não, Pedro. Não sei, pela lógica. O mais antigo seria o São João Batista. Depois parte foi transferido para o Alho Picanço, né? Depois o Vila Rio e somente depois o de Bom Sucesso. Você é um historiador de... Não é só beleza, assim. Tem um pouquinho de... um pouquinho de cultura também, né? Eu mereço isso logo cedo. O Samuel estudou a história do cemitério em Guarulhos. Eu fiz um documentário sobre a cidade de Guarulhos. Parece aqueles agentes funerários. Você está imitando o Mané Ramiro, dono da funeraria Nossa Senhora da Funerária. Lá é funeraria. Não é funilaria, funeraria Nossa Senhora da Aparecida. Ele que foi no Forró do Gessó. Forró do Gessó. Lá que ele disse. Forró do Gerson? Do Gessó. Depois eu te explico. Mas tá bom. Vai, continua, segue. Melhor não saber, né? Segue. 7 horas e 13 minutos, vamos ao rápido intervalo e voltaremos em seguida. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225.
A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905 no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Concel, assistência técnica e acessórios para celulares, tablets e notebooks. Concel, 20 anos de experiência, mais de 100 mil aparelhos consertados. Técnicos especializados. Não leve seu aparelho em qualquer lugar. Faça primeiro um orçamento na Concel. Pensou em conserto? Pensou Concel. Avenida Paulo Facini, 408, Macedo. Fones 2409-2770 e 2937-8543. WhatsApp 961252971. Concel. Atenção, consumidor guarulhense. Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos 2468-0008. A Proguaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a Proguaru 2475-9000. Proguaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. 7h17, 7h17, e atenção, o repórter Rodrigo Souza já deu um furo de reportagem agora. A Feira Livre no Anel Viário, no corredor metropolitano, continua no mesmo local. Os feirantes dizem que tentaram montar a feira em outro local. Os moradores teriam reagido, não sei. Não, estacionado o carro. Não sei. Não sei, sei que a feira está no Anel Viário, no corredor metropolitano. Eu te diria. Muita gente, vereador Marcelo Seminaldo do PT, o senhor que comemorou a mudança da feira, a feira continua no mesmo lugar. Descomemore. Secretário Paulo Carvalho da SDU, a feira está no mesmo lugar, a secretaria foi para outro lugar, mas a feira... Infelizmente, né, quando a coisa está meio assim na maionese, fora do ponto, e quando desanda a maionese, eu já tentei. Você sabe que eu tentei fazer maionese umas 3 vezes, né, pessoal? Eu também. Quando ela passa do ponto, não tem o capeta que acerta. Você viaja muito na maionese. Eu viajo, eu escorrego na maionese também. De vez em quando eu gosto. Isso é preferência nacional. Então, o que está faltando é assim, você veja que agora de manhã lá, uma decisão que já sabiam que ia dar sem encrenca. Não é possível que o Atírico, o Paulo Carvalho, o prefeito, que a mulher que faz o cafezinho de manhã, lavação, não sabia que os feirantes iam criar problema de novo. Estava tudo certo. Da outra vez também, estava tudo certo na casa do Noca. Mais ou menos assim, na casa do Noca a coisa... Não estou vendo solução. Não estou vendo nenhuma autoridade lá. Deixaram só os 2 guardas de manhã e 2 motos. Falaram, filho, vai lá dar uma olhadinha que aconteceu, você conta para nós. Ele matou. Não tem nenhuma autoridade lá, tem que ter um secretário lá. Bom, aliás, nem em solenidades, que tem até comes e bebes do prefeito também, aparece um secretário para falar, oi prefeito, estou aqui. Aí eu concordo, faltou acompanhamento. Lógico que é. Olha, o último secretário que eu acho que teve essa atitude que o Arnon está falando, ele virou inclusive secretário estadual em São Paulo, o Rodrigues. O Rodrigo, doutor Antônio Carlos Rodrigues, é senador. Hoje, quando ele esteve em Guarulhos, sim, ele ia na frente. Esse é o Roberto Samuel, você tocou num assunto importante. São poucos que vêm de outras cidades para trabalhar aqui e se preocupam com a cidade. A maioria só se preocupa
coordenar, deixar a coisa correr do jeito que é bom para ele, porque acaba o governo, passa a mão na malinha, na malona. Normalmente eles chegam com a paciência, aí leva, porque eles gostam de levar recorde de jornal, lembrança. Aí eles enchem a mala e somem. Bom, faltou acompanhamento. Parou. Eu só quero falar daqui a pouco, ao vivo aqui no estúdio, o Vitor Kleber, secretário de Administração. Vamos falar sobre o RJU, Regime Jurídico Único. Pelo que eu estou sabendo, muita atenção para hoje, na Câmara Municipal. Há informes, inclusive, Arnone e Roberto, que militantes do PT e de movimentos sociais estariam sendo mobilizados. Qual a estratégia? Ocupar primeiro as galerias da Câmara. Porque estão fazendo capeira. Para os carros primeiro, não tem feira. Então, você imagina só, quando há sessões polêmicas, a presidência da Câmara costuma liberar as portas somente às 14 horas. Verdade. E aí há um cadastramento de quem entra. Exato. Não? Aí parece que movimentos sociais e militantes estão sendo mobilizados para ocupar as galerias. Não tem nada a ver com funcionário. Não, mas Nada sinceramente. Mas vamos discutir outro tema. Não. Entendeu? Pedro, eu acho que se fizerem isso, gente, desculpa, vai ser um erro de estratégia Atenção, senhores terrível. vereadores, a maioria dos senhores, ou todos os senhores, são candidatos à reeleição. Tá? Pensa nisso, né? Sair de casa. Não brinca observado, viu? Não brinca com funcionário público. Pelo que eu soube, muitos vereadores não estão dispostos a comparecer hoje. Sabe? Os caras meio inteligentes, né? Não WO. É. Olha, vamos lá, produção. Vamos conversar com o secretário, então, o secretário Vitor Kleber, da administração. Perguntas 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do radar 99507-6900. 2 minutos, produção. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas, ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h24, 7h24, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco no estúdio, secretário de Administração da Prefeitura de Guarulhos, Dr. Vitor Kleber. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Arnone. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela presença. O que o senhor tem a dizer sobre o RJU, Regime Jurídico Único, que está causando tanta polêmica com os servidores? Pedro, o Regime Jurídico Único, considero
este momento que nós estamos vivendo, um grande momento histórico na cidade de Guarulhos, que nós temos condições agora de avançarmos, né, primeiro, uma reivindicação histórica do funcionalismo, né, que é ter direitos iguais para todos os servidores. Todos os servidores ingressaram na prefeitura mediante concurso público. Não há razão que justifique servidores que ingressaram para o concurso público terem regimes jurídicos distintos, com direitos e deveres diferentes, em razão tão somente do regime de trabalho. Esses servidores têm que ter direitos iguais, têm que ter condições de acessar os mesmos benefícios e uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência, que é uma aposentadoria muito mais justa para o servidor. É uma aposentadoria que pode corresponder à última remuneração ou a um valor muito próximo à última remuneração. Os servidores que ingressaram até dezembro de 2003, Pedro, esses servidores seletistas hoje, que estão regidos que estão submetidos ao INSS, eles passaram a ter direito, quando migrarem para o regime estatutário, a uma aposentadoria na integralidade com paridade. Isso significa o quê? Esse servidor vai poder se aposentar com o valor da última remuneração. Eu não estou falando vencimento, estou falando remuneração. Remuneração é o vencimento acrescido de todas as vantagens de natureza permanente, ou seja, os adicionais por tempo de serviço que o servidor seletista hoje não tem, né? O servidor seletista hoje não tem direito a, passados 5 anos de exercício de serviço público, até acrescido em sua remuneração 5% do seu vencimento. O quinquênio. Que é o chamado quinquênio. O servidor seletista também não tem o direito, que hoje é só previsto também para os estatutários, que é passado 25 anos de serviço público, ter acrescido além de 5% a cada 5 anos, mais 1/6 do seu vencimento, passados 25 anos. E isso é uma vantagem de natureza permanente. Ou seja, ele recebe durante sua vida funcional, e isso é base de cálculo para o benefício de aposentadoria dele. Ou seja, ele vai levar isso para o resto da vida. Doutor, vou fazer algumas perguntas para exemplo. Suponha que eu tenha 20 anos de trabalho como seletista. Se eu migrar para o estatutário, eu vou ganhar 4 quinquênios retroativos ou não? Não. Pedro, a proposta do projeto é: o servidor seletista, enquanto todo esse período que ele exerceu até agora, esteve submetido a um regime que é a CLT, que tem os direitos, né, previstos ali, que foram garantidos a eles até agora. Quando ele passa para o regime jurídico único estatutário, ele vai se reger a partir dali. Começa a partir dali. O direito aos adicionais por tempo de serviço, porque são adicionais que decorrem do exercício de cargo público. O servidor hoje tem um quinquênio e tem que trabalhar 5 anos no novo regime. Na partir da nova lei, quando ele sai do emprego público e passa a exercer cargo público, em 5 anos de efetivo exercício do cargo público, ele adquire o adicional de 5% da sua remuneração. Tá? Bom, eu tenho uma pergunta aqui da servidora Ruth. Ela quer saber se os seletistas conseguirão sacar o fundo de garantia após a migração eventual para o Estatuto dos Servidores. Pedro, esse também eu considero que é um outro grande benefício que traz o regime jurídico único. Porque com a migração, né, o servidor seletista, ele poderá sacar o seu fundo de garantia, todo o valor depositado durante esse período em que ele teve esse vínculo seletista com a prefeitura, ele vai poder sacar. Quando ele vai poder sacar? Pela lei do FGTS, ele vai poder sacar isso 3 anos após a sua migração, a partir do mês de aniversário. Ou seja, porque a lei estabelece que 3 anos de inatividade da conta vinculada ao FGTS, o trabalhador pode sacar o valor do fundo de garantia. Agora também, Pedro, a gente tem que deixar... Isso é pacífico? Não, isso é legal, da lei. É a lei... Ou a pessoa vai ter que entrar na justiça? Não. Isso independe de ingressar na justiça. Agora, o que acontece? O servidor pode ingressar na justiça porque já há entendimento jurisprudencial, né, de que quando você faz a migração de regime seletista para o estatutário, né, isso equivale a uma extinção do contrato de trabalho e logo o servidor tem direito a sacar o fundo de garantia. Seria um rompimento? Não um rompimento, é uma figura que, essa extinção é uma figura que não existe legalmente. Se você pegar na CLT, a forma é rescisão do contrato de trabalho, rescisão é rompimento do vínculo. Na migração do regime jurídico único, não há rompimento do vínculo. Não gera multa, né? Não gera multa. Por quê? O servidor, ele dorme seletista, acorda estatutário, vai trabalhar no dia seguinte da mesma forma, não há uma interrupção do vínculo de trabalho dele. Né? Então, há continuidade da relação de trabalho com a administração. Então, por isso que não há
multa indenizatória por rescisão, porque não há rescisão. Eu vou tentar entender a carta aqui, secretário. Diz que o atual regime estatutário, com um pouco mais de 1.000 servidores, está por único, diz ele que é uma incompetência dos gestores, porque não efetuaram o pagamento de verbas, ele reclama que não efetuaram o pagamento de verbas indenizatórias de funcionários que se aposentaram nos últimos meses alegando falta de dotação orçamentária, fluxo de caixa. Com a migração de todos para o regime proposto, como arcar o município com verbas rescisórias de mais de 20 mil servidores? Não haverá rescisão, né? Sem apresentar, por exemplo, o cálculo atuarial. Tendo que transformar licenças prêmio em pecúnia para suprir o fundo de garantia de tempo de serviço, que não irá mais ser uma obrigação da União, mas sim do município. É o Luiz Carlos que pergunta. Secretário, me parece o seguinte, tudo é bonito no papel, nas letras frias. Me parece que a preocupação maior de alguns servidores, me parece que é o que mais chama, é preocupação lá na frente, se vai ter dinheiro para resolver. Eu vou emendar a pergunta, o cálculo atuarial, por que não foi divulgado? Bom, primeiro, deixa eu começar por... Bom, primeiro, como coloquei, não há nenhuma verba rescisória a ser paga com a migração do regime, não há rescisão, então não tem essa... Né, e quando você fala... quando se fala FGTS, licença-prêmio, na verdade, o que se está a fazer no regime jurídico único estatutário não é trocar FGTS por licença-prêmio. São os direitos do regime seletista e os direitos do regime estatutário. No regime estatutário, o servidor que hoje é seletista passará a ter direito à licença-prêmio, que são 3 meses de descanso a cada 5 anos de exercício do cargo, ao adicional por tempo de serviço, quinquênio, que é 5% da remuneração a cada 5 anos, e a sexta parte, né, que é mais um sexto da remuneração quando completado 25 anos no cargo. Então, não é um comparativo FGTS, licença-prêmio. E aí, o cálculo atuarial, ele será divulgado e encaminhado necessariamente para a Câmara, junto com o projeto de lei que trata da reestruturação do regime próprio de previdência do IPREF. Então, logo, deve estar indo para a Câmara. Assim concluído, será encaminhado e divulgado, porque nós estamos com um portal, né, do regime jurídico único, em que o servidor, que é um grande canal de comunicação com o servidor, nós já tivemos mais de 19 mil acessos, né, de pessoas diferentes nesse portal, onde tem lá todas as perguntas, respostas, um plantão de dúvidas, o servidor que tiver dúvida, quiser fazer sugestão, ele entra nesse canal, acessa e a gente responde diretamente para o servidor, e essas perguntas são formuladas, são divulgadas depois também. E a ideia também é que, assim que concluído, esse estudo atuarial também vá para o portal do servidor para dar publicidade, né, e segurança também para todos os servidores. Agora, secretário, por que depois vai o cálculo atuarial? Por que não foi em conjunto com esse projeto que já está na Câmara? Não, porque o projeto de estatuto, o cálculo atuarial, ele é inerente ao projeto do IPREF, que é com plano de benefícios que vem. O estudo atuarial, ele trata o quê? O estudo atuarial ele vai tratar da sustentabilidade, né, vai demonstrar a sustentabilidade do regime próprio de previdência por pelo menos pelos próximos 35 anos. Exato, é isso que os servidores colocam. Por que já não mostram isso agora? Então, está em fase de conclusão o projeto de lei do IPREF que vai acompanhar junto esse cálculo atuarial. Então, nos próximos dias, né, já deve estar... Dias, provavelmente na semana que vem, já deve ser concluído esse projeto, né, de lei do IPREF, e será também, da mesma forma que foi a minuta do projeto de lei do Estatuto dos Servidores divulgada no portal, também será o projeto de lei e o estudo atuarial. Não ficou pronto antes, vai ficar pronto depois. Assim que concluído, será apresentado. Exato, porque não foi concluído. O projeto de lei do IPREF junto com o cálculo atuarial. Não seria melhor os dois ao mesmo tempo? É que, na verdade, Pedro, o que tem? O projeto de lei do Estatuto, ele tem um trâmite diferenciado do projeto de lei do IPREF. Mas o funcionário cobra esse cálculo para ficar mais seguro. Então, em breve será encaminhado, né, com toda a segurança, será encaminhado o projeto de lei do IPREF. Foi uma falha, secretário? Não digo que foi uma falha. É que, Arnone, é que, na verdade, o trâmite do processo legislativo para os projetos de lei são diferentes, embora dos dois vão ter que entrar em vigor na mesma data. Porque eles passarão a valer a 3 meses. Quem nasceu primeiro, ou a galinha. O funcionário quer ver o cálculo. A prefeitura não manda o cálculo.
Vai ficar pronto, vai depois no outro. Se tivesse mandado junto, essa página da novela tinha pulado. Mas o que Arnone, da segurança com relação a isso é o seguinte. Primeiro, antes do início desse projeto, todo do regime jurídico único, foi feito um outro cálculo atuarial, um primeiro cálculo atuarial, em que demonstrou a viabilidade, né, ainda antes de ser feito o recadastramento dos servidores, todos os servidores pelo IPREF, foi feito o primeiro cálculo atuarial que já demonstrava a viabilidade, né, de fazer essa migração do regime jurídico. Né. Depois, nós aperfeiçoamos isso, o IPREF fez um recadastramento desses servidores, então com a base cadastral atualizadíssima, né, foi então realizado um novo cálculo atuarial, porque o cálculo atuarial ele tem que levar em consideração as características da massa de servidores do município de Guarulhos. Né? Qual que é o perfil dessa massa de servidores, quantos dependentes tem, quantos anos, qual que é a idade média desses servidores. É isso que o funcionário quer saber, secretário. Isso não pode ser divulgado extraoficialmente, numa reunião, antes de mandar para a Câmara? A liderança do funcionário, por exemplo. O prefeito colocou, Pedro, que tão logo deliberado o projeto, chamará, né, os sindicatos, as associações para discutir. Né? Então, tal como foi apresentado o projeto de lei antes de ir para a Câmara, também não há problema algum de se apresentar isso, né? Mas é necessário, é imprescindível, não tem como ser diferente. O cálculo atuarial tem que ir para a Câmara Municipal com o projeto de lei do IPREF. O impasse está no seguinte: o prefeito quer deliberar primeiro e conversar depois. Os servidores querem conversar primeiro e deliberar depois. O vereador Romildo Santos está perguntando aqui porque até agora a Fundação Getúlio Vargas e a Prefeitura não apresentaram o cálculo. Exatamente. Então, Pedro, primeiro a gente tem que entender o que é a deliberação, né? Deliberar o projeto não é votar e aprovar o projeto. Não, iniciar o processo. É iniciar o processo de discussão na Câmara Municipal. É a partir do momento em que é deliberado o projeto na Câmara Municipal, que esse projeto vai ser encaminhado para as comissões, que abre o prazo para esse projeto receber emendas, poder apresentar um substitutivo, ou seja, tem pelo menos aí 30 dias para se discutir e chegar a um acordo em relação ao projeto para que se possa, eventualmente, se for o caso, apresentar emendas, substitutivos, ou seja, e votar, aí sim, submeter o projeto à votação. Deliberar o projeto não é votar e aprovar. O projeto, se deliberado, não vai se tornar lei. Ele vai abrir o processo de discussão com a Câmara de Vereadores. Nesse trâmite que o senhor falou, realmente seria o ideal. Mas a população, do modo geral, quem está aqui mais tempo, sabe como é que fritam os ovos na Câmara. Não, esse é o trâmite político, não o trâmite legal. Como é que se faz a pizza na Câmara? Qual é a sua previsão de divulgar o cálculo atuarial, secretário? Eu acredito que na semana que vem, na semana que vem nós estejamos já com isso pronto. O pessoal pensa em dinheiro também, quer pagar não. O Fábio Valentim quer saber o seguinte: a licença-prêmio remunerada, como garantir o benefício que não é pago, segundo ele, há mais de 15 anos? Segundo a lei orgânica, ele acrescenta, no artigo 92, parágrafo 2º, o regime único é ilegal. Essa licença-prêmio será em pecúnia ou em descanso? Não, hoje já é assim, Pedro. A licença-prêmio, em regra, ela é em descanso. Em descanso. Ela é em descanso. Ela pode ser trocada 45 dias. Agora, o que garante o projeto de lei? Como é também hoje. Né? A licença-prêmio, você tem, lá no passado 5 anos, tem 90 dias de licença em descanso. O que você pode fazer? Além dos seus 30 dias de férias anuais. 45? Oi? 45, normalmente o funcionário público negocia 45 remunerado e 45 de descanso. Então, ele pode carregar isso ao longo da sua vida, usufruir parte disso, como pode levar isso para quando ele for se aposentar. E quando ele for se aposentar, se ele tiver uma licença-prêmio vencida e não usufruída, se ele não usou essa licença-prêmio, ele vai receber pelo menos 3 remunerações. Se ele tiver 2 licenças-prêmio vencidas, ele vai receber, na rescisão dele, mais 6 remunerações. Então, o servidor tem a opção de usufruir isso em descanso ou carregar isso lá para o momento da sua aposentadoria. O funcionário Milton Diotti pergunta aqui: o artigo 207 do projeto de lei prevê início de férias aos finais de semana, feriados e ponto facultativo. Ele pergunta se isso tem embasamento jurídico. Artigo 207. Férias.
Férias não vai começar no final de semana? Não, uma empresa privada, se o patrão marcar para você sexta, você vai entrar de férias sexta. Não é isso. Na verdade, o artigo 217, ele fala o seguinte: as férias e descansos decorrentes de mais de um período aquisitivo devem ser contínuas. Eu não posso intercalar umas férias com um período, com final de semana e feriado. Eu não posso tirar um período de férias que termina na sexta e começar um outro período de férias na segunda. E menor feriado. Justamente. Não é aqui no Brasil também, uma boa, hein? O funcionário público é melhor que os outros funcionários. Tem direitos e mais direitos. Aqui uma segunda pergunta. A imposição no projeto é aquela questão do imposto sindical, que é chamada de contribuição sindical. Obrigatória. Os estatutários não pagam. Pelo novo projeto, irão pagar todos, é isso? Isso. Pelo novo projeto, a previsão do projeto é a contribuição sindical. Por que a Prefeitura se preocupou com isso? Na verdade, Pedro, hoje todos os servidores, hoje nós temos servidores seletistas estatutários. Sim. Servidores seletistas, todos, que é aproximadamente 90% dos servidores, já recolhem essa contribuição. Né? E, na verdade, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado recentemente, o ano passado, é que a contribuição sindical prevista em lei, ela deve ser cobrada tanto dos servidores seletistas quanto dos estatutários. Seletista já decorre da própria CLT, e o servidor estatutário também tem a obrigação de recolher. Se existe uma entidade sindical que os representa, tem que ter a contribuição sindical para a manutenção dessa entidade. Tá certo. Porque o Conselho Administrativo do IPREF não emitiu parecer conclusivo conforme determina o inciso 5º do artigo 13 da Lei 6056/05. De Guarulhos. Bom, essa é uma questão lá própria do IPREF. Dr. Miguel, pelo que eu sei, realizou diversas reuniões aí com o Conselho Administrativo do IPREF, e creio que eles devem estar acertando todas as questões dentro do... Doutor Vitor Kleber, vou fazer uma pergunta minha. Eu fiquei muito animado quando o prefeito Almeida esteve aqui no estúdio, disse que estaria disposto a conversar com o sindicato, com as lideranças. Aí depois veio uma outra fórmula. Nós vamos conversar depois de deliberar. Por que esse deliberar? Por que primeiro tem que deliberar para depois conversar? Isso que eu não estou entendendo. Não, Pedro. Na verdade, o projeto de lei, assim, primeiro, vamos deixar bem claro, esse projeto de lei, ele vem sendo, sim, discutido com o sindicato desde abril. Desde abril. Vamos pegar o cronograma. No dia 27 de abril, nós fizemos uma reunião com o sindicato, apresentando todas as diretrizes gerais do projeto. Tudo isso que está sendo discutido, nós já apresentamos para o sindicato em abril. Né? Fizemos a reunião com o sindicato, fizemos diversas plenárias no Adamastor, foram mais de 18 plenárias, conversamos com mais de 1.700 servidores. O sindicato participou de todas essas plenárias. Né? O sindicato participou de todas essas plenárias no Adamastor, junto com a administração, né? Em que foi apresentado todas essas questões para os servidores. Depois de concluídas essas plenárias com o sindicato, no Adamastor, o sindicato fez plenárias no próprio sindicato com os servidores, ouviu os servidores e trouxe sugestões de alteração. Inclusive aqui, no dia 19 de junho, o sindicato coloca: é de conhecimento de Vossa Senhoria que no decorrer do último mês fizemos várias reuniões a fim de debatermos a proposta apresentada pela administração sobre o regime jurídico único. E traz diversas reivindicações aqui já. Mas, secretário, o funcionário Tiago Pérez Sávio, ele disse que a última reunião da CPN foi em 19 de agosto. O senhor confirma isso? A última reunião do CPN foi sim no dia 19 de agosto. E ele fala que aguarda até agora a resposta sobre 3 pontos. Contemplar o tempo de serviço dos seletistas para a contagem de tempo para o quinquênio. Isso não vai acontecer, né? Então, justamente nessa reunião, a última reunião que houve, foram colocados como condição para se discutir a minuta do projeto, continuar a discutir a minuta do projeto de lei com o sindicato, é que se contemplasse esse período anterior de serviço seletista para fins de concessão de benefício estatutário. Ora, isso é mérito de discussão da negociação. Como é que você coloca como condição para iniciar a discussão, né, o que é reivindicação? Então, e aí, não considerar o tempo anterior seletista para fins de um benefício do regime estatutário, além do aspecto jurídico, né, que o pessoal tem ouvido dizer, tem a súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que é garantia do tempo seletista para fins de benefícios estatutários. Tem que analisar que a súmula do Supremo Tribunal Federal, ela tratou da migração do regime da União, da Lei 8.112, ou seja, o que aconteceu no regime da União? Quando foi feita a migração no regime da União, né, a lei previu, sim, que era garantido
o tempo de serviço seletista para todos os fins. E aí depois viram o que tinham feito, foi feita uma nova lei para dizer não se considera o tempo de serviço seletista para fins de benefício estatutário. Aí foi questionado, por quê? No momento que houve a migração, a lei garantiu. E no momento que ela garantiu, o servidor passou a ter o quê? Direito adquirido. Agora não é o caso da nossa lei. A gente tem que fazer, o projeto de Guarulhos, ele pauta pela realidade de Guarulhos. Né? E hoje, se nós fôssemos considerar esse período anterior seletista, nós teríamos imediatamente um impacto em folha de aproximadamente mais de 80 milhões. Então é inviável. É totalmente inviável. O Amauri quer saber por que a Prefeitura não cumpre o artigo da lei orgânica que garante o pagamento do quinquênio e sexta parte aos seletistas. Existe isso? Não existe. Primeiro que esse artigo da lei orgânica, o que acontece? Esse artigo da lei orgânica, ele foi declarado inconstitucional. Sim. Os servidores seletistas, muitos servidores seletistas, ingressavam com a ação pleiteando esses benefícios previstos no Estatuto, com base nesse artigo da lei orgânica, ele falava, o servidor público tem direito a quinquênio e sexta parte. Não distinguia se seletista e estatutário. Mas acontece que a lei orgânica feita pela Câmara de Vereadores. Então não poderia, né, a lei orgânica instituir benefícios, despesas para o Executivo. Então, houve reiteradas decisões julgando improcedente, como algumas decisões também julgando procedente. Isso. E aí o juiz do trabalho oficiou o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e foi declarada a inconstitucionalidade dessa lei, da lei orgânica, esse artigo da lei orgânica do município. E a partir daí todas as ações, né, passaram a ser julgadas improcedentes também. E aqueles que conseguiram, permanecem? Aqueles que conseguiram, enquanto vigente a decisão judicial, permanece. Mas há recurso. Há recurso como... Agora, a progressão horizontal era para o seletista também? A progressão horizontal, ela não é benefício... Ela é um benefício decorrente da carreira. Né? A progressão horizontal é um benefício decorrente da carreira. Paga tanto para o servidor seletista quanto para o servidor estatutário. Tá? Isso não consta no projeto de lei do Estatuto, porque o Estatuto não trata da carreira. Tá? Então são leis distintas. Por isso que não tem aqui previsão. Isso permanece tanto para o servidor seletista quanto para o servidor estatutário. Aliás, há um dispositivo final aqui do projeto de lei que diz que nada se altera em relação às carreiras existentes. Então, foram seletista com 20 anos, conseguiu progressão horizontal, conseguiu na justiça quinquênio, sexta parte, ele vai carregar para o Estatuto? Isso tudo está garantido. Não vai se mexer em nenhum benefício que o servidor tenha adquirido. Pelo contrário, o projeto vai oferecer mais benefícios para os servidores seletistas que hoje eles não têm. Secretário, só para finalizar, não é possível aguardar esse cálculo atuarial e para conversar, porque me parece que vocês estão perdendo a batalha da comunicação. Porque no funcionalismo público, já no subconsciente coletivo, a impressão que o projeto é ruim para a categoria. E sinceramente, eu não consigo acreditar que seja tão ruim e que seja tão bom. Não consigo acreditar. Eu acho que está faltando um diálogo aí. Como o prefeito colocou, Pedro, haverá sim essa conversa. Né? Eu acho que a deliberação do projeto de lei na Câmara, como eu disse, simplesmente abrir o processo de discussão na Câmara Municipal e também com os servidores, que já vem vindo, como eu coloquei aqui, ao longo de um longo período, mas por alguns entraves ocorridos no processo aí de negociação, houve um lapso aí em que não se avançou, mas o prefeito, né, ele esteve aqui, colocou que estava aberto ao diálogo, que queria conversar com os sindicatos e associações, e ele garante isso. Né, nós garantimos que iremos dar continuidade no processo de diálogo com os servidores e com a Câmara de Vereadores. E o senhor na CPNN, na Comissão de Negociação, Permanente de Negociação? Então, da mesma forma, nós faremos tantas reuniões quanto forem necessárias para fazer a discussão do projeto de lei nesse período em que ele tramitar na Câmara Municipal. Depois de tramitar, é isso? No período que ele estiver tramitando na Câmara Municipal. O senhor estaria disposto hoje a receber a CPN? Então, o prefeito colocou, Pedro, que tão logo deliberado o projeto será... na deliberação. Deliberado o projeto, será feita essa reunião. Nós somos funcionários públicos, mais ou menos que está com o trânsito. Primeiro você tem que tirar a feira limpa, depois pôr o ônibus. Tem que deliberar para depois discutir. O impasse está aí, delibera ou não delibera. Eu agradeço, Pedro, eu agradeço a Mônica. Obrigado. 2 minutos, voltaremos, produção.
O Shopping Bom Sucesso oferece a seus clientes diversas marcas consolidadas no varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos. Uma boa estrutura de serviços e praças de alimentação. 132 lojas, 6 salas de cinema, diversão, parque e games. Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, Guarulhos. Acesse www.shoppingbomsucesso.com.br. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996, 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos, Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sempre em busca de novas soluções para seus associados, a ACE Guarulhos inicia a operação do AC Celular, serviço de telefonia móvel que promete reduzir custos dos filiados. Agende já a visita de um consultor e saiba mais sobre este novo produto. Informações 2137-9333. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. 7h51, 7h51. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Eu só quero registrar aqui na nossa audiência o vereador americano. Bom dia, vereador americano. Ele informa que o ex-secretário de Transporte de Guarulhos, Antônio Carlos Rodrigues, senador, hoje é ministro do Transporte. Olha que verdade. É verdade, um cara muito competente, talentoso. Olha, eu me lembro dele, me impressionou porque ele não se escondia atrás dos funcionários, ele ficava na frente, sabe? É a diferença entre um chefe e um líder, né? Ele era líder, ele é líder. O vereador Marcelo Seminaldo informa aqui, esclarece, eu vou corrigir, ele disse que não comemorou a transferência da feira lá do Anel Viário, ele disse que informou, ele fez um comunicativo, não um comunicado, melhor dizendo. E ele diz aqui, sou contra a feira vir para a Rua Cristóvão. Eu sugeri a Rua Pedro Álvares Cabral. Opa! Rua com 2 campos de futebol. O impacto seria menor. Concordo, se há 2 campos de futebol, podem deixar de jogar bola quinta-feira de manhã, né? O Piranguinha é o 18 de fevereiro, esses 2 campos aí. E a feira não iria estragar, não? Acredito que não. Pois é, vereador Seminaldo, eu acho que agora precisa de uma solução. Agora, rapaz, como é que pode, hein? A prefeitura já anunciou 2 vezes a mudança dessa feira e os feirantes não concordam. Olha, e eu me lembro que há um tempo atrás o secretário anunciou, o secretário de Transporte, a mudança de mais outras 2 feiras. Não me lembro. Que acabaram, inclusive outra do próprio anel rodoviário, que acabou dando a confusão da lá. Só registrar aqui também o Décio Pompeu mandando um abraço para nós, o Sérgio e a Val Calixto. Obrigado. Bom dia a todos. Fala, Virgílio Rocha. Você falou sobre o vereador americano, só lembrando que esta semana foi lançada a pedra fundamental da nova sede da Guarucop. É verdade. Que será no bairro do Cocaia. Muito bom. Bem moderna, viu?
Olha, Pedro, a Semana do Empreendedor no Shopping Bom Sucesso, de 5 a 10 de outubro. O evento é promovido pelo SEBRAE, pela ACE Guarulhos e pela AECG, Associação das Empresas Contábeis de Guarulhos. O público poderá esclarecer dúvidas e obter informações de como abrir o seu próprio negócio. E durante a semana, das 10 às 17 horas, haverá também um corretor do Shopping Bom Sucesso, informando sobre as facilidades e comodidades de adquirir uma loja dentro do Shopping Center. Até o próximo dia 18, o Shopping Bom Sucesso recebe a Feira do Livro Magic Kids, com mais de 1.000 títulos a preços a partir de R$3. Livros licenciados de personagens como Ben 10, Barbie, Hot Wheels, Moranguinho, entre outros. E mais um evento aqui do shopping, a Semana da Criança. Começa dia 5. De 5 a 12 de outubro, as crianças que forem ao Shopping Bom Sucesso vão se divertir no espaço João e Maria, mundo maravilhoso da história que encanta gerações. O shopping fica na estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, em Bom Sucesso. Telefone 2489-9690. Aliás, hoje, 1º de outubro, começa o mês da criança, né? Aí, na nossa audiência também, o Dr. Miguel Chueiro, presidente do IPREF, da Previdência Municipal, ele diz o seguinte: a competência do Conselho Administrativo se refere às alterações na política previdenciária. O Conselho entendeu que essa alteração se dará com a nova lei do IPREF, sobre a qual se manifestará. Quer dizer, é outro caso, a parte pelo que eu entendi. É interessante entrevistar o Dr. Miguel Chueiro, ele é muito esclarecedor nas questões. Embora eu não concorde com algumas coisas que ele afirma, ele é muito competente no que consegue esclarecer. Pessoal aqui o Leandro Martins, da TV Câmara, dizendo que o secretário Vitor Kleber também será entrevistado para falar sobre o RJU. Olha, eu vou traduzir tudo. Isso está como o Roberto Samuel falou, um impasse do cavalo. O prefeito quer primeiro que delibere para depois começarem as conversas e discussões, né? E os funcionários querem primeiro que o projeto seja retirado ou rejeitado, conversar e depois deliberar. Isso me lembra alguns filmes antigos em que tem um sequestrador com a vítima e o outro com a arma. Só me devolve a vítima e eu te dou dinheiro. Não, me dá o dinheiro e devolvo a vítima. Ao mesmo tempo. Exatamente. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho que estão perdendo a batalha da comunicação. Acabei de falar isso além dos bastidores. O problema é comunicação. Mas é mais importante colocar nos outdoor, Pedro, por exemplo, outras festividades. Não, está faltando comunicação, diálogo, política, né, entendimento, até porque nós recebemos aqui os servidores públicos. Eles foram, de certa maneira, até não foram agressivos, eles querem conversar. Está faltando esse diálogo, esse entendimento entre as lideranças dos servidores, porque a verdade é o seguinte, as lideranças entenderam o projeto, ou alguns questionamentos eles fazem, alguns podem ser pertinentes, outros não. Ninguém está absolutamente certo, está faltando entendimento. Agora, o que está pegando aí nessa guerra da comunicação, o prefeito, a prefeitura quer que delibere primeiro. E as entidades, os servidores das lideranças querem que rejeite primeiro. Olha, alguns vereadores, inclusive o próprio presidente da Câmara, Jesus, admitiu que não leu profundamente esse projeto. São 700 itens. Não é um projeto fácil de entender, gente. Não é. Está faltando, a batalha da comunicação é que não está sendo bem travada, a verdade é essa. Fala, Virgílio. Meu destaque final para a Copa do Brasil ontem, tivemos os paulistas em ação. Palmeiras venceu o Inter por 3-2 no sufoco. Teve um pênalti lá para o Palmeiras que não houve, o árbitro acabou marcando, mas o Palmeiras passou e vai enfrentar o Fluminense agora. E o São Paulo empatou com o Vasco em 1-1 e segue na competição. Mais informações do repórter Rodrigo Souza, a voz de Guarulhos, caiu. Tem certeza? Caiu. Que pena. Bom, ele já deu furo hoje, né? Já deu furo hoje. A feira continua no anel viário, no corredor metropolitano. Olha, sinceramente, eu estou curioso para saber quem vai chegar primeiro hoje na Câmara Municipal. Se serão os servidores, ou como o Pedro adiantou, que está tendo manobras para encher a Câmara, se vai chegar pessoas. Agora, eu vou discordar do presidente Jesus. Por que só abrir as portas às 14 horas? Por que ele não abre às 13 horas, 13h30? Olha, eu te digo mais, se a pessoa é funcionário público e está com o crachá no pescoço, acho que poderia tentar dar uma agilizada
na entrada desses funcionários, né? Presidente, abra lá as galerias às 13 horas. Às 13. O senhor tem todo o direito de identificar as pessoas. Sim, até importante. Pode até revistar as pessoas, isso é importante. Agora, ficar com as portas fechadas... Estaremos lá acompanhando, nos acompanhe a mim, ao Roberto Samuel, nas redes sociais, logo mais às 14 horas. Até amanhã às 7, se Deus quiser. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.